Boa noite a todos, boa noite amigos. Hoje eu tenho a honra de apresentar o episódio 309 do Wiki Metal, o podcast mais pesado do Brasil. Exclamação! Primeiro bloco, falaremos de Palmeiras. Segundo bloco, mais Palmeiras. Terceiro bloco, falaremos de Corinthians, São Paulo, Santos, Meninas do Vôlei, Nado Sincronizado e MMA. E fechando com chave de ouro, falaremos de Anthrax, especificamente do seu disco Spread the Disease. E encerrando com um pouquinho mais uma pitadinha de Palmeiras. Aproveito a oportunidade para mandar um efusivo abraço a toda a nossa audiência. A você, Daniel, e a você, Nando. Forte abraço! Exclamação! Começando o episódio 309 do Wiki Metal. Uma alegria, eu, Daniel Dischler, juntamente com Nando Machado, para celebrar uma das bandas que a gente ouviu demais, né, Nando? Que a gente gostou muito desde a nossa época de adolescente, nos anos 80. Essa banda sempre nos influenciou, até recentemente, mesmo no comecinho do Wiki Metal, a gente teve a honra de entrevistá-los e de ver um show de Joey Belladonna, estava cantando muito ainda. Depois eles vieram com o Iron Maiden, a gente viu várias vezes a banda agora nessa última década aqui no Brasil. Eu estou falando, claro, do Anthrax, que um dos mais lendários álbuns do Anthrax, o Spreading the Disease, está completando 35 anos nessa semana. Bem-vindo aqui para o nosso podcast, Nando Machado. Exatamente, praticamente uma criança, né? Spreading the Disease, quem diria a gente falando desse disco depois de 35 anos. Eu me lembro quando saiu esse disco, realmente o Anthrax é uma das bandas que a gente mais gosta dentro do metal, e eles inovaram bastante, né? Porque até talvez a entrada do Joey Belladonna, que entrou nesse disco, né? Eu acho que contribuiu muito para a autenticidade e para a qualidade do som do Anthrax. Até para a originalidade do som do Anthrax, porque é uma banda basicamente de thrash metal, com um vocalista de heavy metal mais tradicional, meio até com influências de classic rock. Isso faz do Anthrax certamente uma das bandas mais originais, principalmente do thrash metal, né? Sem dúvida. E vamos fazer como a gente fez no último episódio do Manowar, que, claro, vamos dar um destaque pro Spreading the Disease, mas vamos dar uma passeada por toda a discografia, por toda a vida do Anthrax, porque é uma banda que merece, né? Como você disse, né, o Joey Belladonna entrou no segundo disco porque o primeiro vocalista era o Neil Turbin. E diz a lenda, eu já contei essa história aqui em algum outro episódio do Wiki Metal, mas que o Eddie Trunk, né, seu grande amigo, nosso grande amigo Eddie Trunk, ele colocou isso num dos livros, uma biografia dele mesmo. Ele escreveu que ele foi um dos responsáveis por pressionar o John Zazula, o dono da Mega Force, a gravadora que descobriu uma bandinha aí chamada Metallica e lançou o Kill 'Em All, e assinou com o Anthrax pro primeiro disco do Anthrax, o Fistful of Metal, e que tinha esse vocalista, o Neil Turbin, e o Eddie Trunk não achava que combinava, ele achava que a banda ia ter um up, como você disse, né, com outro estilo de vocalista. Ele pressionou o John Zazula, diretor, né, dono da gravadora do Anthrax, para que troque, né, o vocalista, o Neil Turbin, pelo Joey Belladonna. E nessa época, uma outra curiosidade também, que também você teve recentemente fazendo happy hour com ele, né, um dos singles, né, antes de sair o Fistful of Metal, era uma música do Anthrax chamada Soldiers of Metal. Ele foi produzido por Ross the Boss. Ross the Boss, guitarrista que ficou muito famoso por ter tocado no Manowar, né? Fundador do Manowar junto com o Joey DeMaio, e da banda punk também The Dictators, uma banda punk muito legal, fez sucesso em Nova York, lá tocava muito no CBGBs. Mas como você falou, né, o primeiro vocalista, Neil Turbin, gravou um disco muito bom, que é o disco de estreia do Anthrax, o Fistful of Metal. Eu gosto bastante desse disco, mas a banda realmente deu uma bela evoluída para o segundo disco, e com a entrada do Joey Belladonna e também do baixista Frank Bello, né? Frank Bello, esse disco é o primeiro disco com o Frank Bello, que está até hoje na banda, e o baixista anterior que saiu depois do Fistful of Metal, que é o Dan Lilker, apesar de continuar amigo dos caras até hoje, que saiu para formar o Nuclear Assault, e inclusive prova da amizade de todos eles é que mesmo depois dele ter saído da banda, ele gravou um disco clássico do hardcore, né, da mistura de punk com metal, que foi o SOD, Stormtroopers of Death, que foi gravado inclusive depois da saída do Dan Lilker da banda,
E quando ele entrou formou, né, o Nuclear Assault, né? Isso mesmo. E você tá falando do Nuclear Assault, eu tô pensando aqui que coisa mais incrível, né? A gente imaginar que, né, 35 anos, 40 anos, 30 anos depois dessas coisas, né, do Spreading the Disease, depois veio o Among the Living, né, do Anthrax, ou essas coisas do SOD, né, do Stormtroopers of Death, os temas, né, acho que eles não poderiam ser mais presentes, né, Spreading the Disease, né, a gente aqui no meio da pandemia falando disso. No Among the Living, uma das músicas mais emblemáticas é Indians, né, e que foi feita muito por conta do Joey Belladonna, que tem uma descendência direta, né, de nativos americanos, né, de indígenas americanos, que é outro tema super em debate, né? O Nuclear Assault, então, usando esses temas de, né, mudança climática, né, aquecimento global, toda hora, né? Você vê coisas que eram faladas por essas bandas há 30 anos atrás, parece que mais presente do que nunca, né? Ainda mais o título do disco, né? Spreading the Disease, 35 anos depois, quem diria que a gente ia estar realmente falando de uma doença altamente contagiosa aí, que mudou realmente a forma de enxergar o mundo, né? Tá mudando a vida de todas as pessoas que habitam o planeta. Acho que ninguém pode dizer que não foi afetado de alguma forma por essa pandemia. Então, o disco Spreading the Disease, ele continua muito atual na sua temática, né, nas suas letras. Como você disse, o Anthrax sempre teve letras muito boas, né? E eu não sei que dia que você tá ouvindo esse podcast, mas se for 30 de outubro, né, o Spreading the Disease é o dia do aniversário, né? Ele foi lançado 30 de outubro de 1985, 35 anos atrás, e o Nando comentou bastante aí sobre o Dan Lilker e o Neil Turbin. Esse disco ainda tem 2 músicas que tem composições desses 2 caras, do Neil Turbin e do Dan Lilker. Uma delas, as 2 eu acho muito boas, uma por conta do refrão melodioso, que é uma característica também do Anthrax, que eu acho muito legal, que é Armed and Dangerous. E a outra por conta da pegada trash porrada, que é Gun Ho, é uma música muito legal também, né, que a gente ficava louco assim, né, Nando? Exatamente. Além da AIR, o single do disco, né, que inclusive tinha um videoclipe na época, que é o Madhouse, a própria música Medusa também, que tem uma curiosidade, que ela teve as letras escritas pelo próprio John Zazula, né, que foi o cara que é o dono da Mega Force Records, né, que é o cara que descobriu o Anthrax, descobriu o Metallica. Mas a banda continuou com essa formação por muitos anos, né? O Joey Belladonna nos vocais, a guitarra solo era o Dan Spitz, o Scott Ian, que está na banda até hoje, que fazia a guitarra base, excelente guitarrista base, Frank Bello, baixista, e o Charlie Benante, baterista, que sempre foi considerado um dos maiores bateristas da história do metal. 4 caras aí dessa formação desse disco ainda estão na banda, né? Apesar das idas e vindas do Joey Belladonna, né? Mas Scott Ian, Frank Bello e Charlie Benante sempre foram a base do Anthrax e seguraram a onda por todos esses anos aí, desde o Spreading the Disease, há 35 anos no Anthrax. Não, sem dúvida, muito legal. E depois veio o Among the Living, né, que também é um descasso, assim, que tem até uma discussão muito grande, qual dos dois é melhor, Among the Living ou Spreading the Disease. Pra quem se perguntar, você vai ter opiniões diversas, porque os 2 discos estão ali cabeça a cabeça. Acho que são 2 descassos. O Among the Living foi lançado em 87, né, uma das coisas muito tristes, mas uma homenagem, curiosas, né, que o Among the Living é dedicado ao Cliff Burton. E eles fizeram isso, acho que pouca gente sabe, porque dia 26 de setembro de 86, o Anthrax abriu aquele show na Suécia, que quando acabou o show, o Metallica entrou no ônibus e teve o acidente que matou o Cliff Burton. Então o Anthrax tocou com o Metallica naquela noite, na véspera, né, da morte do Cliff Burton. Então isso seguramente afetou muito, né, os caras do Anthrax. E aí o próximo disco, o Among the Living, é dedicado ao Cliff, e um descasso também, né? Eles começaram com aquela mistura com rap, né, tipo I'm the Man, e começaram a trazer outros elementos, né.
E o disco Among the Living é um dos meus preferidos também no Anthrax, lançado em 87. Ele foi produzido por nada mais nada menos que o Eddie Kramer, né? O Eddie Kramer é um cara que trabalhou com as bandas desde... Foi engenheiro de som do Jimi Hendrix, de discos do Jimi Hendrix, foi engenheiro de som de discos do Led Zeppelin, trabalhou com vários artistas muito importantes, desde de Peter Frampton, Ace Frehley, trabalhou com Whitesnake, trabalhou com Triumph, Alcatraz. Ele é um cara que realmente muito experiente como produtor e trabalhou com o Kiss, né? Vários discos do Kiss foram produzidos por ele, inclusive o Alive 1 e 2, Love Gun, discos muito importantes do Kiss. E o Eddie Kramer talvez é uma das razões do disco ser tão bom, né? Porque a gente sempre gosta de dar os créditos pro produtor e isso talvez tenha feito o Among the Living um disco tão importante. E como você falou, bem lembrou, foi o disco que iniciou os caras, né, nessa mistura. Além deles já terem sido uma das primeiras bandas a misturar punk rock com heavy metal, eles foram uma das primeiras bandas que misturou rock com hip hop, né? E aí, um pouquinho mais pra frente, eles continuam lançando alguns discos, mas essa formação sofre, né, uma troca importantíssima, né, em 92, com a vinda do John Bush pros vocais. Ele vem do Armored Saint, né, a banda também de metal tradicional, um ótimo vocalista também, sem dúvida nenhuma. E em 92, aí eles lançam Only, né, a música que ficou talvez comercialmente uma das mais famosas do Anthrax, curiosamente não é com o Joe Belladonna. A música que o James Hetfield do Metallica fala que é a música perfeita, né? Deu uma declaração falando essa é a música perfeita. É uma musicaça também. E o John Bush tem que dar esse crédito, realmente ele mudou um pouco o som do Anthrax, né? E eles fizeram bastante sucesso no começo dos anos 90 com a Only. E lembrando que o John Bush está de volta já há um tempo pro Armored Saint. E eles estão produzindo material novo, estão lançando coisas novas, estão fazendo um documentário sobre a banda. Muito legal ficar de olho também em todo o trabalho do John Bush no Armored Saint. Bom, aí avançando um pouco no tempo, né? Porque senão também a gente vai ficar estendendo demais o episódio. Em 2005, acontece a reunião do que a gente chama o line-up clássico, né? Scott Ian, Dan Spitz, Charlie Benante, Frank Bello e Joe Belladonna voltam a se juntar e até 2010... tem uma confusão, assim, de entra e sai, o John Bush volta, o Joe Belladonna sai, tem uma grande confusão, e aí, realmente, acho que a partir de 2010, com o lançamento do Worship Music, a formação ficou mais estável, né? Claro, continua ainda trocando um guitarrista, que é o guitarrista do lugar do Dan Spitz, mas uma coisa muito curiosa é o próprio Dan Spitz, ele se desliga totalmente da carreira de músico, e ele segue uma nova carreira como relojoeiro. Ele faz cursos na Suíça e vira um especialista em relógios de alto luxo. Ele dá cursos e começa a trabalhar com isso, que tem um mercado assim, muito específico de relógios caríssimos, assim, que custam milhares assim, de dólares. E ele segue uma carreira ligada a isso. E não, assim, não tem nada a ver com a música, né? Mas o que tem a ver com a música nessa época, eu sei que você tá louco pra falar, Nando, em 2010 o evento Big Four, né? Não, e lembrando que o Dan Spitz, ele já tinha saído da banda depois do Sounds of White Noise, né? Que é o primeiro disco com o John Bush. Pra entrada, depois de algum tempo, entrou inclusive um outro guitarrista solo, que é o Rob Caggiano, né? Que ficou muitos anos também na banda e que posteriormente saiu da banda pra entrar no Volbeat. E uma curiosidade interessante também é que em alguns discos do Anthrax, desses discos dos anos 90, principalmente do Volume 8, The Threat is Real, tem participação dos caras do Pantera, né? Do Phil Anselmo e do Dimebag Darrell, guitarrista e vocalista do Pantera, participam do Volume 8, The Threat is Real. A treta é real, né? Como a gente diz em português brincando. Mas também o Dimebag Darrell também toca guitarra no disco que vem depois, que é o We've Come For You All. Tem uma outra curiosidade desse disco, We've Come For You All, que tem participação do Roger Daltrey, vocalista do The Who, nesse disco, cantando na música Taking the Music Back.
voltando ao assunto das idas e vindas, né? Eles tiveram... O Joey Belladonna saiu, entrou de novo o John Bush saiu, Dan Spitz virou relojoeiro, mas parece que tudo se encaixou novamente nesse disco de 2010, que é o Worship Music, né? Que aí sim eles estavam os quatro de sempre, né? Charlie Benante na bateria, Frank Bello no baixo, Scott Ian na guitarra, Joey Belladonna nos vocais, ainda com Rock Jan nas guitarras, e lançam um excelente disco, né? Foi o disco que a gente comentou, inclusive, muito aqui no Wiki Metal, porque como o Wiki Metal começou em 2011, a gente entrevistou o Scott Ian, depois a gente entrevistou o Joey Belladonna, eles vieram pro Brasil fazer turnê, né, na turnê desse disco. A gente se reaproximou, podemos dizer assim, do Anthrax com o Worship Music, que foi o disco que eles lançaram depois de ter participado do Big Four, que realmente foi um evento que mudou o cenário do heavy metal mundial, né? Eu acho que o Big Four foi um divisor de águas na retomada, né? Eu lembro de ter ido no cinema assistir, eu acho que ele foi uma repopularização do thrash metal e do heavy metal no mundo inteiro. E pra quem não sabe, né, Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax, né, os quatro grandes, né, fizeram uma turnê, né, e lançaram um DVD, esse show que o Nando falou que foi ver no cinema, acho que é em Sofia, na Bulgária, né, lançaram um DVD com a apresentação das quatro bandas lá, no final as bandas fazem uma jam juntos, né, tocam Emma Evil, tocam outras músicas juntos, muito legal mesmo, realmente reposicionando, né, o thrash metal e popularizando de novo o estilo, foi muito bacana. Essa época foi muito legal, como você disse, o Worship Music trouxe paz pra banda, né, mesmo o Rob Cardiano depois saindo pro Volbeat, mas assim, a banda tava mais sossegada, o vocal não trocou mais. Teve uma outra coisa curiosa para ver como tava turbulento o período do Anthrax antes disso, que era outro cara que estava previsto para gravar o Worship Music, que é um vocalista chamado Dan Nelson. Nessas idas e vindas de 2005 a 2010, que trocou um monte de gente, foi e voltou, eles iam gravar com esse Dan Nelson, daí no final das contas trouxeram o Joey Belladonna, que foi uma ótima escolha, e o Dan Nelson processou a banda. Ele processou por quase $3 milhões, que é o que ele queria. A banda fez um acordo, né, pré-julgamento, o valor do acordo não foi divulgado, mas os caras do Anthrax saíram felizes assim, da reunião, então dá pra imaginar que foi um bom acordo pra banda. E ele estava processando porque ele queria um pouco dos royalties desse disco, porque ele ia participar desse disco, e aí eles fizeram esse acordo. E depois, agora, mais recentemente, a banda lança o For All Kings, né, o último álbum de estúdio, já com outro guitarrista que veio do Shadows Fall, o John Donais. E bom, e nesse período agora, como a gente falou no começo, a gente viu o Anthrax, né, abrindo pro Iron Maiden, tocando no Rock in Rio, foi muito legal. E eu lembro, sempre acho que quando acaba os shows, Nando, você sempre comenta comigo, tipo, como é impressionante ver o Joey Belladonna cantando esses tons altíssimos ainda, muito em forma, né? Ele não toma uma gota de álcool, segundo ele, desde 1990, né? Então tá tentando preservar, né, a voz dele, né, a condição física dele, e tem dado certo, né? Tem dado certo, o Joey Belladonna realmente é impressionante ao vivo, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi o Anthrax ao vivo, se não me engano, foi com o John Bush, nessa época aí do Sounds of White Noise, que eles vieram pro Brasil. Mas quando eu vi o Anthrax com o Joey Belladonna, eu realmente entendi, né, a diferença que faz o Joey Belladonna, que realmente apesar de gostar muito do John Bush, mas o Joey Belladonna é um vocal na linha, assim, muito influenciado pelo Ronnie James Dio, por esses artistas. Ele até tem bandas cover, né, de Rainbow, né? Eles até tocaram Long Live Rock and Roll no PA quando acabava o show. Então, assim, ele foi muito influenciado pelo Ronnie James Dio. É um cara que, para explicar muito simplesmente, é um vocalista de heavy metal numa banda de thrash metal, né? E a mistura ficou muito feliz, né? A gente, principalmente a partir do Spreading the Disease, é uma grande banda com grandes músicas. Muito legal, muito legal. Esse final de show que você falou agora, ele puxa, né? Ele canta, né? Long Live Rock and Roll, e depois aí ele fica incitando a galera a cantar junto, e aí entra no PA, né? O backtrack da música, e esse é o final do show. Os últimos shows do Anthrax têm terminado assim. É muito legal. É isso, com Long Live Rock and Roll ao fundo, aí é o final do nosso
querido podcast especial Anthrax, 35 anos de Spreading the Disease. É isso, Daniel Dissler, foi muito bom falar sobre essa banda que a gente gosta tanto, a gente acompanha há tantos anos, 35 anos desse garoto que é o Spreading the Disease, né? Um disco que realmente nos influenciou muito, foi muito importante para nossa formação como fãs de metal, e acho que todo mundo que conhece o Anthrax gosta muito desse disco, e quem ainda não conhece esse disco a fundo, por favor, faça esse favor que você vai estar fazendo um favor a si próprio. É isso aí, nos vemos daqui a 15 dias, Nando. Exatamente, até o próximo episódio do nosso podcast, o mais querido Wiki Metal! 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 Aproveito a oportunidade para mandar um efusivo abraço a toda a nossa audiência, a você, Daniel, e a você, Nando. Forte abraço! Exclamação!